Lá no livro Pérolas do Além, que é uma reunião de várias citações de toda a psicografia do Chico Xavier, reunida pelo próprio Emmanuel, a inspiração do próprio Emmanuel, nós temos uma citação do André Luiz que vem em corroboração a essa lição. Passado é sinônimo de obsessão. Mesmo que seja de auto-obsessão. Todas as vezes que nós nos prendemos ao passado, nós deixamos de avançar ao futuro. É interessante que quem estava dormindo já despertou. Tem uma coisa na cultura japonesa chamada Kiai. E o Kiai serve para muita coisa. Ele serve para quebramento, ele serve para golpe de arte marcial. E na religião eles pronunciam Iyu, manifeste-se a vida, né? Então é o que a gente fez aqui agora. A gente fez um Kiai, todo mundo acordou, né? Manifestou-se a vida, né? Mas é importante a gente pensar nesse aspecto dos ensinamentos de Jesus, extremamente otimista. Quase sempre, nos primeiros tempos do cristianismo, quando os apóstolos estavam sob profundas e constantes perseguições, Jesus sempre, a mensagem era sempre, levanta a cabeça, mantém de ânimo. Então é muito importante que a gente mantenha o ânimo que a fé nos dá. Quando nós começamos a receber as primeiras lições sobre a fé, geralmente nós ouvimos alguém dizer para a gente assim, olha, quantas vezes na vida você já passou por dificuldades? Sejam elas econômicas, dificuldades de saúde, acidentes de trânsito, possibilidades de desencarnação, mas todos os que estão aqui me ouvindo estão encarnados, atravessaram essas dificuldades, de forma que puderam caminhar ou foram transportados até aqui. Se foi assim todas as vezes em que houve dificuldades no passado, por quê? Em quaisquer dificuldades que atravessássemos no futuro, seria diferente. E é justamente por essa reflexão que nós iniciamos a palestra dessa noite. Nossa reflexão será sobre o tema imortalidade e vida. Para além de uma palestra sobre a morte, hoje nós vamos refletir sobre as decorrências da certeza da imortalidade, sobre as nossas escolhas de vida. A certeza da imortalidade muda radicalmente a vida de um homem. Para além daquela sensação, por exemplo, certa vez eu fui para uma reunião normal de desobsessão, e nessa reunião nós tivemos um fenômeno de materialização. E materialização de corpo inteiro, não planejada, na penumbra, de uma amiga minha já desencarnada. Então, eu já ouvi de muitas outras pessoas experiências semelhantes. É uma experiência objetiva, não dependente de mediunidade ostensiva da própria pessoa, de perceber um desencarnado, abraçá-lo, materializado. E já perguntei a muitas pessoas que passaram por isso, francamente, em que esse fenômeno modificou alguma coisa em sua vida? O presenciamento. Nós podemos passar para outras experiências aqui dos irmãos. Quantos irmãos já tiveram experiências com a mediunidade? Seja a cura de uma doença, seja qualquer tipo de manifestação fenomênica. Essa manifestação só será sentido na nossa vida na medida em que ela corroborar algum progresso moral. Fora isso, você vai ter uma experiência muito interessante, mas não relevante. Você pode, por exemplo, ter uma revelação sobre sua vida passada, que faça profundo nexo nas suas experiências do presente. Mas cabe perguntar qual o sentido dessa revelação, ou ela permanecerá vazia. Você pode ter uma doença curada, de súbito, pela mediunidade de cura, com uma ectoplasmia, mas necessariamente isso não seria positivo para a alma se ocorresse retirando de nós possibilidades de limite que nos impedem de fazermos mal a nós mesmos ou aos nossos semelhantes com as nossas escolhas. Então, para além da certeza da imortalidade enquanto fenômeno de experimentação, permanece a certeza da imortalidade enquanto plano de vida, enquanto plano de prioridades de vida. Essa sim é mais importante e essa independe do fenômeno. Há pessoas, por exemplo, nossos irmãos católicos,
E diferente de nós, eles nunca tiveram experiências com desencarnados. Muitos deles, alguns sim, né? Mas eles têm a certeza da imortalidade. Quando você tem certeza da imortalidade, isso reorienta sua vida, porque você reorienta o campo das prioridades. E, por exemplo, quem baseia grande importância nos rápidos minutos que nós passamos aqui, Emmanuel fala assim, são breves instantes entre os panos do berço e os panos do túmulo. São poucos anos. Portanto, quaisquer ofensas que nós sofrermos aqui, quaisquer afastamentos temporários das pessoas que nós amamos, e com frequência nós nos apropriamos dessas pessoas, como propriedades nossas, ou dos bens que nós amealhamos ao longo do nosso tempo na Terra, eles são passageiros. Porque deve haver uma certeza da bondade de Deus que rege absolutamente todos os fenômenos que presidem a nossa vida. A certeza da imortalidade virá em corroboração do conhecimento de mais um poderoso fator de transformação das leis que regem o nosso mundo. Então, daqui a alguns séculos, quando nós formos para os bancos da escola, do nosso ensino médio fundamental, quando nós formos estudar as leis de Newton, né, nós vamos acrescentar a elas também as leis que regem o nosso mundo espiritual paralelo, na sua influência com o nosso mundo físico. Quando nós formos estudar as doenças mentais, nós vamos estudar a influenciação espiritual, assim como estudamos o cérebro, as suas sinapses, assim como nós estudamos as produções glandulares, os hormônios. E é por isso, e na certeza disso, que desde o princípio do século XX, quando ensaiava-se ainda a medicina psiquiátrica que se desenvolveu muito ao longo do século, Adolfo Bezerra de Menezes escreveu um livro investigativo chamado A Loucura sob Novo Prisma. Há muito pouco tempo o Espiritismo havia apontado no cenário de possibilidades de pensamento sobre a transcendência e sobre a causa dos fenômenos. E aportou na França, que era um centro de produção da sensibilidade, mas simultaneamente também da racionalidade. Porque cada povo na Europa teve uma função específica no concerto das nações que se formaram no mundo moderno. Cada florescimento de civilização tem um papel, assim como cada pessoa, num certo contexto familiar, num certo contexto de escola, de convivência de trabalho, de convivência num estado, numa cidade, numa nação, ela tem o seu papel. Assim como cada personalidade tem a sua função. Se nós formos, por exemplo, ao livro Paulo e Estevão, fantástico, e completa para nós o conhecimento dos Atos dos Apóstolos, nós teremos lá no início do livro, logo na conversão do Paulo, do Saulo até então, uma indisposição entre o antigo rabino, que seria o herdeiro das tradições do Sinédrio, e que era intolerante para com os não-judeus, e Tiago. O apóstolo Tiago, que era apóstolo de Jesus, representava, no movimento cristão nascente, os liames entre o judaísmo antigo e a tradição judaica e o cristianismo que vinha. Ele representava a possibilidade de diálogo. Paulo, que era o homem da intolerância no princípio, tornou-se depois o advogado da salvação dos pagãos. O homem que trouxe os gregos, os romanos, os persas, para o âmbito do cristianismo. E Tiago queria manter a indumentária antiga, a circuncisão, a leitura da Torá no original, né? E dentro dessa briga inicial, embora não tenha saído diretamente, né? Eles se opuseram um ao outro. Mais tarde, anos depois, os dois se encontram. E a gente percebe o seguinte, no início da trajetória, cada um dos apóstolos representava um ímpeto. Vamos pensar assim, quando nós dirigimos um grupo de pessoas, algumas pessoas são mais impetuosas, outras pessoas são mais recatadas. Algumas pessoas são muito rápidas, outras pessoas são lentas. Lá em Minas a gente fala assim, ó, quando eu venho com milho, ele volta com fubá. É a pessoa que acorda cedo, se organiza, se disciplina. O professor indica uma coisa, ele já importa os textos, ele já lê, né? Ele é mais rápido.
tem outro que é lento para assimilar as coisas, os processos o alcançam muito rápido para o nível de percepção dele, né? Tem gente que é assim, que está na vida muito distraidamente. Aí quando os pais desencarnam, ele leva um susto. Quando a desencarnação dos pais é uma possibilidade ao longo de toda a encarnação. Quando ele sofre um baque financeiro, ele leva um susto. Quando sofrer baques financeiros, é possibilidade encarnatória. Quando ele envelhece, ele começa a se deprimir, porque a vida inteira ele pensou que ia ficar jovem. Temos aqui, então, dois tipos psicológicos. Aquela pessoa que se antecipa em tudo e aquela pessoa que tudo a antecipa, né? Que é surpreendida por quase tudo. Bom, esses dois tipos são necessários. Somente o exagero dessas qualidades psicológicas é um defeito. Então, Tiago e Paulo tinham as suas funções. Mas quando os dois eram mais jovens, no primeiro encontro eles não se compreenderam. Tiago representava a continuidade da tradição judaica. Paulo representava naquele momento da vida dele a inovação. Para que Paulo fizesse isso, ele deveria romper com o passado. Tiago não tinha grandes culpas do passado. Isso levava a reconciliar-se com seu passado. Cada histórico de vida levava a um comportamento. Mais tarde, quando os dois se encontram já amadurecidos, eles entendem o papel de um na vida do outro e o papel dos dois no movimento cristão nascente. Então, enquanto as personalidades se batem, significa que nós não alcançamos verdadeira compreensão da imortalidade. Porque a imortalidade reduz ao zero todas as arestas da personalidade. Quando nós temos certeza da imortalidade, desaparece de nós qualquer intolerância para com personalidades diferentes. Nós passamos então a entender que os outros não têm que se moldar aos nossos pensamentos, que os católicos não têm que se tornar espíritas, que os protestantes não têm que se tornar espíritas, porque na percepção dos milênios que nos concatenam na Terra, nós passamos a certeza de que cada um de nós se encontra num momento evolutivo específico, numa velocidade específica, mas que todos chegarão, cada um a seu tempo. Não se exige da árvore jovem a produção de frutos. E os frutos que produzimos hoje, sem dúvida, são muito menos maduros do que aqueles que produziremos no futuro. Quanto maior compreensão alcançamos sobre o papel das pessoas e das dificuldades em nossa vida, maior então a associação que fazemos entre o conhecimento da imortalidade que nós temos e a paz que alcança os nossos dias. Para que isso não se reduza a simples curiosidade fenomênica. Porque às vezes, quando a pessoa tem muita curiosidade por fenômeno e começa a ter certeza da presença da espiritualidade em sua vida, ela começa a se comportar à semelhança da criança que, sabendo que os pais a protegerão, prende-se demais aos pais, perdendo a verdadeira autonomia na vida. O fato de sabermos que os espíritos nos protegem, que eles nos inspiram para o bem ou para o mal, que nós seremos sempre colaboradores em quaisquer empreitadas que iniciarmos, é um fato que nos concede maior responsabilidade, porque começamos então a compreender que, para além das escolhas que fazemos no cotidiano, para aquelas ações que os nossos sentidos físicos captam, nós temos outras escolhas de pequeno e de longo prazo, que determinarão, cada uma delas, caminhos posteriores a serem seguidos. A misericórdia divina é fantástica. Algumas pessoas encontram na compreensão da lei de causa e efeito, que também só é plenamente vislumbrada com base na noção de imortalidade, uma compreensão da severidade divina. Mas vejam bem, eu tenho um argumento fantástico. Quando eu comecei a ler, se nós começarmos a ler, a partir mesmo dos romances históricos de Emmanuel, na medida em que você começa, pela experiência nas reuniões mediúnicas, no atendimento fraterno, no acompanhamento dos casos individuais. Por outro lado, no conhecimento da literatura espírita, você começa a perceber a misericórdia na ação reencarnatória. Não apenas pela oportunidade de purgarmos e limparmos as culpas do passado, como frequentemente nós associamos, mas pela lentidão e gradatividade com que cada experiência de evolução nos alcança. Vamos pensar o seguinte, vamos ao nosso Emmanuel, que iniciou as reflexões aqui na nossa reunião. Vamos ao Públio Lentulus Sura, lá na época da Revolução de Catilina. Ele era um revolucionário,
e ele aproveitou os incidentes de sublevação que havia em Roma para prender os seus inimigos e cegá-los com espada em brasa. Tirou a visão de muitas pessoas e de outros ele tirou a vida. Ao reencarnar, ele deveria nascer cego numa lógica de retorno imediata, não é assim? Mas não é isso que ocorre com Públio Lentulus. Ele reencarna novamente como político. Ele reencarna com pleno domínio da sua visão. Porque esperava-se que naquela encarnação, Públio Lentulus pudesse, por amor e por trabalho, purificar as suas culpas do passado, da sua própria consciência, porque dessa forma ele poderia avançar mais. Percebamos nisso o amor de Deus. Deus não nos constrange negativamente. Ele nos incentiva naquelas qualidades que nós ainda frequentemente nem enxergamos em nós. Enxerga em nós possibilidades. Acontece que dentro desse âmbito de possibilidades que se abrem, abre-se então a nossa escolha. Quando nossas escolhas sucessivamente nos levam em direção ao sofrimento, aí o sofrimento é aplicado, uma quantidade de sofrimento necessária a mudar o nosso direcionamento. Quando Públio Lentulus, pleno de possibilidades na nova encarnação, permanece no orgulho, não atende ao chamado de Lívia, que na verdade era a grande dádiva da sua encarnação, ele começa a sofrer. E ao fim da encarnação, vai sofrer então a perda da visão, em processo semelhante. Vamos então fazer um exercício aqui de possibilidade. Imaginemos que Públio Lentulus, ao ter curada por Jesus a sua filha Flávia, da hanseníase que a alcançava, tivesse se convertido. Não na conversão exterior, mas verdadeiramente no coração. Ele foi uma das figuras presentes no julgamento de Jesus. Seria uma figura essencial. Imaginemos também que Públio Lentulus poderia ter sido um evangelista, porque as formas literárias hebraicas que estão presentes no Evangelho tornam os 4 evangelhos canônicos que nós utilizamos muito distantes da nossa linguagem atual. Mas se Públio Lentulus escrevesse como romano, nós teríamos um evangelho bem mais claro à nossa compreensão. Então foram vários os chamados que o Públio Lentulus recebeu. Suponhamos que essas escolhas tivessem colocado o Públio Lentulus em condição de dificuldade, seja no Império Romano, seja na própria Jerusalém. Que essas escolhas tivessem que confrontá-lo com Pilatos. Porque o julgamento de Jesus e posteriormente o julgamento de Paulo nos mostra uma situação muito específica do mundo judaico de então. O direito romano representava o que havia de mais avançado nas formas jurídicas do mundo ocidental de então. Porque o direito romano é um direito que administrava povos diferentes e buscava uma certa imparcialidade. E é por isso que Pilatos representava, frente à passionalidade dos judeus, no julgamento de Jesus, a possibilidade de imparcialidade. E se assim ele não agiu, é porque ele tinha rabo preso com uma série de interesses judaicos da época, que o impediam de agir com maior energia. Públio Lentulus era especificamente a figura que naquele momento poderia ter intervido. E ele se perde no ciúme da mulher, se perde nas diversas obsessões que a encarnação possibilitava, mas não o obrigava a seguir aqueles caminhos. Quando ele sente ciúme da mulher, o ciúme o cega. E a mulher estava no ato mais heróico dentre todos os atos, e se nós compararmos inclusive com os apóstolos, nenhum deles estava em condição ou teve coragem suficiente de advogar por Jesus, mas Lívia, submetendo-se ao homem que a procurava sexualmente, sendo ela casada, e pelo qual ela tinha ojeriza, ela vai diante de Pilatos e pede a libertação de Jesus. E nessa hora específica, a sua ação é mal interpretada. O marido acha que ela está traindo. E ele não olha muito, porque como ele está tomado pelo ciúme, como ele está tomado pela ansiedade, ele fica cego. Quando Jesus curou Flávia, ele imaginava que é porque ela tinha ido para o clima da Galileia. Então, essas várias possibilidades vaidosas que a condição encarnatória às vezes nos traz, né, e das escolhas que nós fazemos, por vezes nos cegam
em relação a uma visão mais profunda. O Goethe tinha uma frase que diversas vezes na minha vida eu pensei nela. Ele diz assim: erro, tira a venda que me pões nos olhos. Né? E é mais ou menos isso. Nós nos encontramos em certas circunstâncias na vida privados da plena compreensão da nossa situação. Porque é muito importante se enxergar, que nós nos enxerguemos tais quais nós somos. Por exemplo, se nós somos vaidosos, é importante enxergar que a gente é vaidoso, porque cada um de nós é tentado de acordo com a nossa concupiscência. Ninguém é tentado pela obsessão, pela tentação, pela dificuldade que te leva a 1000 caminhos de sofrimento maiores do que aqueles que eram previstos para você, com aquilo que você não tem. Então, se o seu problema é a sexualidade, hoje significa com muita probabilidade que em muitas encarnações anteriores você veio caindo na sexualidade. Por isso mesmo, com a lição espírita, com a sublimação do sentimento, aquilo continua forte em você. Então, não vá a lugares e a circunstâncias que te exponham a erros maiores. Preserve-se. Porque assim, quando você tivesse sublimado e passado pelas lições nessa parte, você vai conviver com aquilo que hoje para você é tentação, de forma a libertar-se, de forma a ensinar. Mas enquanto você não pode, você também não pode ajudar. Muitas vezes nós somos chamados, mesmo quando mentores, mais tarde, quando nós já sublimamos diversos aspectos dos erros do passado, a resgatarmos o grupo espiritual que nós desencaminhamos. Então, na obra do André Luiz, isso é muito presente. Assim, você tem um mentor que se liga e vai reencarnar entre um grupo de espíritos extremamente desequilibrados, que no passado ele teve papel no desequilíbrio desses espíritos. Nós sempre somos muito ligados aos espíritos que nós prejudicamos. E nós geralmente reencarnamos com eles na nossa teia familiar. No livro Trilhas da Libertação, lá pelo Manuel Filomeno de Miranda, tem um caso muito interessante. Nós temos um psicólogo que se envolve sexualmente com a cliente, por planos de um obsessor. Tem uma moça desequilibrada, procura um psicólogo inescrupuloso e os dois se envolvem. E é numa época em que a gravidez da mulher solteira era uma coisa extremamente terrível. Mas o que acontece socialmente, sob o ponto de vista do preconceito, né? Esse espírito é atraído à reencarnação, ele cai na própria arapuca. Isso acontece com muita frequência conosco, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas perseguiam os judeus, com muita frequência, isso pela experiência das reuniões mediúnicas e tudo mais, alguns daqueles espíritos que eles enviavam para os campos de concentração eram espíritos queridos deles de encarnações passadas. O espírito da menina que trabalha na sua casa com dedicação e com amor, pela qual você sente certa simpatia, mas às vezes a falsa noção de hierarquia social te coloca numa posição, às vezes, de humilhá-la, né? Às vezes é uma filha da encarnação passada. O aluno de hoje é alguém que está retornando. A criança que te pede na rua é alguém que muitas vezes foi íntima do seu coração. Então, muito legal a gente pensar essa teia das reencarnações que muda os papéis, nos levando à fraternidade universal, quebrando os preconceitos. Numa encarnação, a pessoa nasce como homem e aí se aproveita da condição social. Trai a mulher, né? Explora mulheres, por exemplo, era cafetão, aquela coisa toda, fez muitas mulheres sofrerem. Na outra encarnação, ele reencarna como mulher. Num país, numa condição em que ele tem que enfrentar certas dificuldades, né? Então, todo desejo de reparação sincero, ele é aquinhoado com as possibilidades de reparação para o bem, com plenas condições de saúde e possibilidade de realização. Há espíritos que se culpam tanto que na hora de reencarnar, os espíritos coordenadores da encarnação dizem a eles: olha, eu queria nascer paralítica. Não, a gente vai te tirar um pouco do movimento da perna. Isso já é suficiente. Porque a gente vem, às vezes, com o desejo de purificar tudo numa encarnação só, o que nós não suportaríamos. É melhor para nós que nós venhamos gradativamente nos desvencilhando das culpas do passado. Para o nosso subconsciente, e a nossa ideia de autopunição, por um lado, e por outro lado, para as possibilidades de trabalho, porque nós vamos reencontrando gradativamente, por vezes por 1000, 2000 anos, gradativamente, né? Nós vamos no varejo, nós vamos nos desvencilhando das dificuldades. Esse processo não deve ser enxergado
pelo seu final. Eu sempre digo aos meus alunos, hoje eu fiz uma palestra à tarde, eu estava dizendo na universidade, Deus me livre de fazer um curso de graduação pensando no final. Porque eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, eu estou doido para me formar. É como se a pessoa dissesse aqui agora, eu estou doido para desencarnar. Né? Doido para chegar ao fim. O processo é extremamente agradável. E o processo cabe a Deus. Nós não sabemos. Lá em André Luiz, nós vemos grupos de espíritos consideravelmente elevados que podiam enxergar no máximo 3 encarnações passadas para que suportassem as memórias reencarnatórias. E em relação às encarnações futuras, os espíritos muito elevados abrem para nós, na coordenação das nossas encarnações, campos de possibilidade. E esse campo é sempre pensado com base na medida, no metro da nossa imortalidade. E não com base no método do nosso imediatismo. E é por isso que algumas dificuldades demoram mais, é por isso que algumas doenças demoram mais a se curar, lógico, né? No câncer da vida presente, na psoríase, né? na artrite, na artrose, são os nossos sentimentos de mágoa, de imobilidade, de insatisfação presentes. Mas muito da impossibilidade de vencê-los, pelas possibilidades que a medicina nos oferece hoje, estão nas nossas plantações passadas. E entender a presença dessas limitações em nossa vida é essencial para transformá-las. Para que consigamos vencer plenamente uma lição, é bom que estejamos aptos a entender-lhe o sentido. Porque a lição de sofrimento, a contristação divina, é semelhante ao boldo, que é o remedinho amargo que produz bom efeito. É necessário entender a sua função em nossa vida e abençoar-lhe a função benéfica. Nenhum de nós estará livre do sofrimento, porque o sofrimento nos promoverá a evolução. A diferença é como nós sofremos. Se nós formos gradativamente direcionando o nosso pensamento, a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa busca e a nossa fé, para nos aproximarmos da compreensão da imortalidade, lógico, nossa vida ficará mais suave, porque nós estaremos mais próximos do pensamento dos espíritos que coordenam a nossa encarnação. É nesse sentido que Jesus diz para Paulo que ele não recalcitre quanto o seu aguilhão, que ele não se revolte quanto às circunstâncias da vida que são a vontade de Deus para conosco. Essas circunstâncias refletem sempre um direcionamento, um tratamento, uma mensagem para o Espírito eterno. Porque a dificuldade econômica de hoje, frente à imortalidade, vira nada. Se a gente não cuida do dinheiro, o dinheiro não cuida da gente. Isso é outra coisa. Eu estou falando das dificuldades que nos alcançam, independente das nossas ações previdentes. Né? Se você nasce na encarnação, você está numa condição que te remunera pouco, tudo te permite fazer um concurso, melhorar de condição, ser engenhoso. Quando os espíritos discutem no livro dos espíritos, por que as riquezas humanas são diferentes? Porque são diferentes as aptidões, as inteligências, os esforços. A gente não está falando disso aqui. A gente não está falando aqui da pessoa que come tocinho todo dia e enche a veia de gordura. Da pessoa que fica com 100 e tantos quilos e está continuando comendo e nem se preocupando. Eu estou falando de quem se exercita, de quem cuida da saúde. Eu estou falando de quem faz a sua poupancinha, de quem trabalha dignamente, quem não consome sem responsabilidade. Mas mesmo assim, entendem? Mesmo assim há ali uma doença. E mesmo assim há ali certa dificuldade recorrente. Porque todas essas condições, nós primeiro temos que consultar a nossa engenhosidade em vencê-las, né? É por isso que o Espiritismo não é uma doutrina que diga assim, você está doente, não vá ao médico. Se existe um tratamento para a sua doença, se existem certos comportamentos profiláticos, siga-os. Não segui-los é culposo. Se alguém for tirar a sua vida, defenda-se. É legítima a defesa da vida. Cuide do seu corpo, pois ele é a roupa que possibilitará o bom funcionamento até o fim das possibilidades sagradas que o Senhor nos dá na terra. Todo mal cuidado com o corpo será cobrado, o corpo é um empréstimo. Todo mal cuidado com a família significará solidão no futuro, né? Todo mal cuidado com os filhos significará acompanhar-lhes o descaminho mais tarde.
Essa parte é nossa. Nós não podemos culpar a ninguém. Mas quando isso se esgota, aí sim, você entende a vontade de Deus para com você. Eu estou falando das limitações que não passam por essas nossas escolhas. Ora, quando eu vou a isso, muita coisa já diminuiu, não diminuiu? Quando você pensa o seguinte, fulano está numa dificuldade econômica, quando ele pode usar, veja bem, para vencer uma dificuldade econômica, você usa o seu trabalho, que pode ser maior, né? Você usa a sua inteligência, a sua engenhosidade, o seu estudo, você usa a sua previdência e você ainda ora para buscar inspiração sobre como agir com o dinheiro. Vocês pensam que quem dirige uma obra de caridade como Divaldo Pereira Franco pode administrar irresponsavelmente o dinheiro? De forma alguma. Não adianta boa vontade. Não adianta simplesmente boa vontade, né? É como a mediunidade, não adianta boa vontade. Eu tenho que estudar, eu vou ser alcançado por tentativas de me ludibriar, a minha mediunidade será insuficiente, mas eu tenho que discipliná-la, essa parte é minha. Mas haverá uma parte, todo médium experiente, ele sabe que mediunidade não é só sofrimento, mas que boa parte da mediunidade de prova é sofrimento necessário, do qual ele não foge, né? Mas assim, a gente poderia colocar para algumas encarnações mais de 60% das possibilidades de dificuldade que nos alcançam, nós venceríamos plenamente. Algumas doenças seriam vencidas com exercício físico. Outras ainda com maior controle emocional. Se o Evangelho de Jesus entrasse no nosso coração, nós soubéssemos fazer tábula rasa das mágoas do dia a dia, se nós perdoássemos, se nós buscássemos um convívio familiar mais harmonioso, certamente muitas doenças que nos alcançam hoje se curariam naturalmente. E aquelas que não se curam por serem determinações kármicas, se curarão mais rapidamente, porque toda lição bem aprendida diminui o tempo da disciplina escolar. Se você aprende rápido, não há mais necessidade daquela disciplina. Então nós devemos, nesse sentido, buscar surpreender a espiritualidade que nos auxilia positivamente, buscando todas as possibilidades de ação, não em quantidade, mas em intensidade de sentimentos. Por isso a paz na terra é reservada nos evangelhos aos homens de boa vontade, porque a boa vontade significa operosidade, e quando há operosidade, a unificação do coração, e todas as energias caminham no sentido da compreensão da imortalidade e dos seus valores, né? Quando você educa os seus filhos, qual a prioridade da educação? Quem já traz os filhos aqui para a educação na casa espírita, via evangelização infantil? Dos aqui presentes. Isso é muito importante. Isso é o investimento principal. Nós estamos vivendo uma época no nosso planeta em que os espíritos estão se enculturando bastante. Cada vez um número maior de pessoas aprende a ler e a escrever. Eu viajo por países do mundo em que eu tenho a oportunidade de observar que mesmo naqueles países considerados mais pobres, os emergentes, a educação conquistou fronteiras. Agora eu tenho visto pessoas mais frias, incapazes de respeitar, eu tenho visto o crescimento da violência. A nossa cidade tem passado pelo crescimento dos índices de violência. A educação moral é uma coisa muito importante. Porque aquele que aprende a respeitar o seu irmão nos valores cristãos verdadeiros, ele não coloca nenhuma vantagem sobre o outro na pauta de suas possibilidades, porque o seu pensamento é o pensamento da vida eterna. Então, se ele sabe que vai desencarnar e que ele não é da terra, as prioridades são outras. Mas imaginemos alguém que queria se casar e às vésperas do casamento, a noiva ou o noivo desencarna. Que havia passado em um concurso e descobre que a aprovação não ocorreu ou não foi chamado. Que havia conquistado certa herança, mas às vésperas descobre que a herança malogrou. Se ele só pensa no dia presente, então aquilo é uma coisa realmente inaceitável. A noiva que ele não encontra agora, se afasta dele, se ele tem muita fé em Deus, certamente o desposará no futuro. O ente querido que desencarnou certamente está sendo reservado para um momento melhor, e aquele período sem o ente querido é um período de aprendizado, que louvado seja Deus também por isso. A dificuldade econômica me chama
a ser fiel no pouco e no muito? A enfermidade trabalha em mim a humildade? As coisas que não vêm de imediato para o meu espírito eterno significam aprendizado de paciência? Tudo fica suave. Por isso Jesus dizia: leve o meu fardo, suave é o meu jugo. Essa pessoa não deixa de ser operosa, no limite das suas possibilidades, mas ela não força nada. Forçar significa tomar as possibilidades do outro, violentar aquilo que temporariamente foi entregue nas mãos do outro. Por milênios a fio nós fizemos isso. Qual a primeira? Pela guerra. Qual a primeira possibilidade de retificação? Pensem nisso, isso é importante. É vir com um defeito físico? É vir diretamente no sofrimento que nós causamos? Não. É vir com apenas com as possibilidades para que sejamos mordomos da injustiça. Lembra da parábola do mordomo da injustiça? Para que você distribua o que no passado você roubou. Antes de você vir sem, ele te dá novamente. Esse exemplo do Públio Lentulus é fantástico para a gente raciocinar sobre isso. Quem aqui anda? Quem aqui se alimentou hoje? Almoçou? Quem acordou encarnado? Tem alguns que acordaram desencarnados, estão aqui, né? Mas a maioria acordou encarnado, né? Isso é mordomia da injustiça. Mordomia significa administração, não é mordomia enquanto ficar à toa, não. Administração de coisas que não são nossas, que a gente já vem devendo. Mas o que a gente tem que fazer com isso? Angariar amigos. Servirmos como os braços de Deus que distribuem. Meu filho, você administrou mal. Eu não vou te tirar, não. Vou te dar a chance de administrar bem. Se você não administrar, eu te tiro. Para você ficar temporariamente sem aprender a valorizar. Mas a primeira chance é a misericórdia. E se nós pudéssemos alcançar as concatenações que nos causam as dificuldades hoje da vida, certamente nós nos ajoelharíamos diante da misericórdia divina. Então a lição do Espiritismo é a lição de que Deus é misericórdia, de que Deus é amor, de que Deus é possibilidade infinita. Por isso, quando eu faço atendimento fraterno, quando eu vejo alguém em profundo sofrimento, eu me encho de esperança. Porque eu sei que Deus é misericórdia. Porque eu já vi coisas do arco da velha e as soluções são misericordiosas. Somente no coração sem fé imagina-se o mal. Porque Deus tem para nós todas as possibilidades de bem. Se for por Deus, fique tranquilo. Porque pode ser o frio, o inverno, a chuva pior que você passar, o cobertor será muito maior, o auxílio será muito maior. Você pode estar sob a mira de um revólver, sair aqui e ser assaltado. Não se esqueça de que naquele momento você está sendo guardado. Se você levar um tiro, você não morre. Porque sabe o lugar que ninguém pode prender a gente? Antigamente as pessoas eram escravizadas, estavam nas galés, igual Estevão, o remo, né? Mas o coração ninguém prende. Prende se você deixar. Se você for tomado de admiração, porque a obsessão é uma relação de encantamento. Encantamento com o quê? Pessoa se encanta com vício. Pessoa se encanta com egoísmo. Pessoa se encanta com o passado, quando era para prosseguir, olhar para frente, ter bom ânimo, agradecer. Porque, por mínimas sejam as nossas possibilidades, se nós começarmos a agradecer por aquilo que nós temos, certamente por agregação vibratória, mais coisas dignas de gratidão virão. Tem gente que tem uma esposa e fica achando que tem outra mulher mais bonita. Que tem uma casa e fica pensando numa casa melhor. E isso causa o quê? Infelicidade. Felicidade é agradecer por aquilo que se tem. É se felicitar com o cotidiano. Uma frase fantástica que eu ouvi uma vez: nada é melhor do que aquilo que é normal. E é verdade. Não sei se alguém já experimenta isso aqui. Vocês já viram coisa mais gostosa do que o cotidiano? No cotidiano há infinitas novidades. Quem busca novidades o tempo todo é porque não encontra novidades no cotidiano. Vive para o futuro. Vive para um devir que nunca ocorre, portanto não vive. E é isso que os evangelhos nos dizem: estando vivo, está morto. Eu vos ressuscitarei no último dia, o último dia em que nós, que somos espíritos imortais, resolvermos não estarmos mortos em vida, porque vivendo iludidos,
vivendo sem plena consciência. E é por isso que os budistas, em todas as suas disciplinas, buscam consciência. Se é uma coisa que o budismo ensinou para a Terra, é buscar consciência dos processos. Estou sofrendo. Eu passei pela perda. Eu vou desencarnar. Eu estou vivo. Esses são os meus sentidos. Meu coração está batendo. Há pessoas ao meu lado. Cada uma tem uma história reencarnatória. Eu estou no ano de 2013. Eu estou na Paraíba. Qual a história da Paraíba? Quais foram os índios que viveram aqui? Nosso país está muito violento. Por quê? Nós tivemos séculos e séculos de escravidão. Nossa escravidão foi extremamente violenta. A gente colhe os frutos. A gente não educou a infância. A gente está colhendo. A gente colhe no sentido kármico, mas a gente colhe também no sentido lógico. A lógica de que um país que não investe na educação tem que enfrentar deseducação, violência, né? Então, Deus espera de nós, quando eu li aquele livro do Frederico Figner, voltei, uma lição importante que eu tive no livro foi essa. O mundo dos encarnados é deles, enquanto eles estão encarnados. Os espíritos não intervêm para modificar as nossas escolhas. Agora, nós aguentamos as consequências delas, né? Por mais desencaminhada que seja a sua encarnação, normalmente você não recebe uma mensagem espiritual, você não é interceptado nas suas escolhas, você tem uma margem de liberdade para que você possa ser o mordomo das injustiças do seu passado. Quando aquela margem termina, aí sim vem a intervenção. Porque todos nós é como se fosse uma corda de uma liberdade relativa. E a gente tem um tempo para usar para o bem. A boa mãe e o bom pai que nós tivemos, a escola que nos ensinou, a possibilidade de falar corretamente, todas são talentos que a divindade coloca em nossas mãos para que articulemos para a imortalidade. A certeza é que nada do que você faz fica aqui. Tudo te reencontra. Não há pessoa que você distrate que um dia você não vai reencontrar. Eu acho engraçado naqueles cultos ecumênicos que nós vamos como representantes espíritas, as pessoas dizem, provavelmente nós nunca mais nos encontraremos, isso é um ledo engano. Nós reencontramos todas as pessoas. Até porque o ciclo de relações nós desenvolvemos ao longo de uma encarnação, geralmente é um ciclo recorrente. Se as nossas ações são de amor e bem, colheremos então o amor e o bem que concatenamos na teia dos nossos laços de afeto. Se as nossas relações foram de ódio e mágoa, então também reencontraremos essas pessoas. É por isso que Emmanuel fala assim, com base mesmo nessa percepção da imortalidade, que é a grande base da vida, que a vida é uma só. Quando a gente fala em vidas nas reencarnações, a gente está usando uma metáfora para falar de uma roupa que a gente veste. E a gente já vestiu roupas diferentes, mas a vida é uma só. Emmanuel diz assim, não despreze o criminoso de hoje. Porque por vezes a gente entra numa zona de imobilismo e aquele criminoso é quem nos ajuda no futuro, transformado para o bem. Por vezes a pessoa mais egoísta que você critica é a que no futuro estende as mãos para você. De onde você imaginava que menos viria virtude, manifestam-se as maiores expressões, porque só Deus enxerga as intencionalidades e os corações. Por isso, um crime grande na terra, às vezes na espiritualidade, não foi grande coisa, porque a gente não sabe, nem o juiz sabe. Mas, às vezes, algo que passou desapercebido aos homens é grande crime diante de Deus. Enxerga os corações, as intencionalidades, os silêncios, as palavras, os pensamentos, os sentimentos. E se começa com um bom sentimento, todo o resto caminha bem. Mas se começa com um mau sentimento, tudo está torpe. O homem bom tira o tesouro bom do seu coração, nos diz Jesus. Então é importante que os nossos sentimentos se aprimorem, que eles se unifiquem com o sentido. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer. E é por isso que eu fico muito preocupado quando as pessoas vão buscando simplesmente cientificamente a prova da imortalidade da alma. Algumas pessoas se incomodam, inclusive, com o aspecto religioso do Espiritismo, mas eu acho que ele é um avanço. Porque, com muita probabilidade, o caminho que o Espiritismo seguiu no Brasil foi sendo preparado ao longo dos séculos anteriores de cristianização, com todos os equívocos cometidos certamente, mas se nós pensarmos em termos de espíritos eternos que nós somos, mesmo jesuítas, reencarnados, tiveram a oportunidade de revivenciar os seus erros e hoje nós temos toda uma base de cristianização com muitos espíritos já sublimados
e a base de conhecimento do Evangelho para que o Espiritismo viesse ao Brasil e às Américas, trazendo ao nosso coração a percepção racional e mais madura da imortalidade. E aí, com isso, com o Espiritismo, a gente não tem mais aquela percepção das religiões ocidentais como ingênuas. A gente começa a ter um conhecimento cristão que fala da reencarnação, que consola o coração, que dialoga com a ciência, mas que não renuncia à moral, que é o que tem faltado, né? Alguém pode chamar de ética, é o que tem faltado na nossa educação, que vai trabalhar os sentimentos. Alguém que raciocina, mas é incapaz de sentir, é analfabeto do coração. Alguém que é analfabeto do coração é muito mais analfabeto do que alguém que sabe sentir, mas não tem cultura. Terá que reencarnar muito mais. Então, meus irmãos, seja qual for a ansiedade, o sofrimento que nos alcança agora, pensemos esse sofrimento, essa ansiedade, com base no método da nossa imortalidade. Então, ele ficará pequeno, na certeza de que, como respondem os espíritos a Allan Kardec, se os espíritos nos organizaram a encarnação na Terra, se Deus nos deu a imortalidade, é porque ele prefigura a felicidade infinita que nos espera no futuro. Todos nós agora não temos base da felicidade que nos espera. Mas nós podemos ter fé, nós podemos acreditar. E não há ninguém mais digno de confiança do que Deus. Que Jesus nos abençoe.